Olá, bem-vindo a todos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, segunda, 7 de novembro de 2022, daremos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 36, Sonho, hoje com Beto Guedes é cruel, Beto Gomes. Bem-vindo, Beto. Ele já foi Guedes noutra encarnação. Minha mãe, ela quando ela tinha Guedes também. E tem um Beto Guedes aí, eu não sei, tem um Guedes, não me lembro mais não, mas tudo bem. Tem um cantor, Não Beto é? Guedes. É, tá vendo? Tá vendo como você está ficando já? É, Bem-vindo, Beto. É conosco, obrigado, Beto. conosco. Boa tarde, boa noite a todo mundo. Senhor Adilson, Sandro, Ernest, Marinete, Celeste e Boa noite. Zélia. Então, vamos continuar os estudos da obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, por Franciscano Xavier, que é a primeira obra desse espírito, onde as coisas ocorriam ali em um momento que ele está adentra essa colônia espiritual e ele começa a anotar conforme ele consegue compreender e entender os acontecimentos ali nesse primeiro livro. Então, é tudo dentro de um ponto de vista dele, como ele consegue interpretar e entender. E gradativamente, livro a livro, a gente vai percebendo que muda olhares, percepções, linguagem, etc. Né? Quando o mentor fala, é muito diferente do que os outros habitantes falam. Se a gente for pegar, talvez dê tempo de ver aqui, o que a dona Laura fala, ela é um habitante, tem um jeito, um modelo, um formato que nos ensina bastante, elucida, mas já é diferente de quando a veneranda fala ou de quando o governador fala. Nos próximos livros, quando o mentor, por exemplo, o Alexandre, no Missionários da Luz, ele vai perceber que a linguagem é muito diferente, muito mais profunda, ela abarca a todos. Então, é importante a gente perceber quem fala e para quem fala, né? Para a gente conseguir dividir uma coisa da outra e não ficar aí confundindo os ensinamentos. E aí, no último estudo, começou o capítulo 36, que é sobre o sonho. André Luiz, então, estava cansado, fatigado do trabalho, da noite toda nas câmaras de retificação, e então o Tobias pede ele para descansar. Ele descansa em uma sala ao lado, em um local, em um ambiente, né, deita numa maca, e quando ele adormece, ele em sonho tem um encontro com a mãe dele, né, com a genitora. E discorreu quase o estudo todo desse fenômeno, como ele poderia acontecer, devido a interpretações. Existe quem interpreta que existe uma contradição, para outros interpreta que existe uma aparente contradição com o que Allan Kardec traz nos livros, e no final a Zélia trouxe sobre a bicorporeidade, né, de como o Kardec aborda esse assunto já no plano físico. E aí se chegou-se aí próximo do entendimento que se trata de uma bicorporeidade. E aí a gente vai, então, tá continuando, o estudo de onde parou. Aqui, mais ou menos, os mesmos moldes que estavam acontecendo, para a gente ter essa continuidade mais tranquila desse. Foi. Teria acabado no outro, é, nesse ponto aqui sobre nos círculos inferiores, meu filho, ao prato ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor desiludido, do que ela explicando para o filho, perdão, terminou na verdade aqui, porque eu tinha descido um pouquinho para ver. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas, a riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa, tinha terminado nesse intenso. E aí, a gente continuando então aqui, após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Então, nesse diálogo, ela vai trazer o que, na verdade, é o mais importante para nós encarnados, que são as lições que irão aprofundar o nosso conhecimento daquilo que irá fazer grandes diferenças no nosso dia a dia, no trato de relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento conosco mesmo. Aí ela diz:
Muito roguei a Jesus, me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. A Zélia chegou a trazer isso no outro estudo, de que tudo aconteceu porque ela orou e pediu muito para Jesus. Isso é fundamental e muito, muito mais importante que qualquer coisa. A oração de uma mãe é capaz de fazer grandiosas coisas, muito mais do que a gente geralmente imagina. Isso está em várias obras, né? Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Eu queria parar menos, mas tem coisa que ela vai falando aqui que não dá para pular. Bom, existem algumas pessoas que chegam nesse, nesse plano espiritual, porque qual foi o nosso equívoco quando chegou às nossas mãos, nós, espíritas, a coleção do André Luiz? A gente interpretou, pelo menos a maioria de nós, que essa era a regra, né? Que não existia um outro formato, que o mundo espiritual era exatamente o que o André Luiz dizia. E aí está o nosso grande equívoco. O mundo espiritual é infinito, conforme Kardec nos ensina. Então, as probabilidades, as possibilidades, depois que a gente desencarna, são infinitas, são grandes, são imensas, igual se der tempo a gente vai ver aqui daqui a pouquinho algumas referências do próprio Kardec. No entanto, ela coloca que naquele campo de trabalho, nessas colônias espirituais, a quais eles conhecem, dentro desse entendimento, que são lugares semimateriais, são seres que, em sua grande maioria, têm um apego exagerado à matéria ainda, então não é qualquer tipo daquele mesmos espíritos que o Kardec fala, estão no espaço, mundo celeste, não são espíritos apegados à matéria. Nesse ambiente, a maioria deles preferem ficar parados, esperando algo grandioso acontecer, ou porque como eles tinham uma certa religião ou religiosidade ou crenças que são diferentes do que demonstram ali ao redor, eles preferem não servir ao que ela chama aqui, servir ao Senhor, porque está diferente. Ah, não, se é diferente, isso aqui deve ter alguma coisa errada. Então prefere ficar parado. Ela está falando da importância do trabalho produtivo, independente das nossas crenças, né? Do que a gente acredita. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra ao nosso favor. É interessante que ela pega o básico do básico do básico, de se no plano, quando ela fala círculos inferiores, né, no plano físico, como se pode auxiliar e cumprir aquilo que nos foi pedido? Que ela começou falando de Jesus, né? Do simples, sopa ao faminto, dá alimento a quem não tem, bálsamo ao leproso, auxiliar todos aqueles que estão enfermos e doentes a ter o restabelecimento do corpo físico e da dignidade, o olhar de compreensão, o gesto de amor ao desiludido, que é essa capacidade de olhar para o outro e entender que talvez ele está num momento tão desesperador que ele não consegue entender e compreender nada e trazer esse entendimento para esse irmão novamente. Esperança, né? Se a gente for lembrar bem aqui, se a gente observar,
né? Acaba sendo aquela questão assim, de fé, no sentido de fidelidade a Deus, esperança e amor. É isso. É dar isso ao próximo, dentro do que nos é possível. E lá, nesse ângulo de plano espiritual a qual eles estão inseridos, acaba sendo a mesma coisa com uma nova linguagem. Compreensão ao culpado, promessa evangélica aos que vivem em desespero, esperança ao aflito. A gente percebe que ela está resumindo que seja em qualquer plano espiritual ou físico, de qualquer dimensão, qualquer diferença que a gente possa imaginar, estudar e crer, essas bases são as mesmas. Não vai mudar. Ninguém quer comentar sobre isso? Vamos continuar aqui para a gente entrar em outros assuntos para estudar. A fisionomia da minha genitora estava mais bela do que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, de novo, ela fala de Jesus, continuou amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo, jamais esqueça de dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora da caridade material. Se a gente observar, ela está falando e reforçando alguns conceitos da importância do trabalho. Por quê? Porque ele trabalhou no primeiro dia de trabalho dele, que ele trabalhou dia e noite, sem cessar, sem parar. Ela está falando o quanto isso é importante para o engrandecimento dele, enquanto ser, enquanto manifestação de si mesmo. Ela está reforçando que o que ele fez é muito importante, é fundamental, é excelente, mas ele precisa continuar fazendo, ele precisa continuar trabalhando em prol de si mesmo. Ela vai demonstrando vagarosamente o quanto Jesus falou disso, de outras formas, e do quanto isso era importante para que ele alcance uma nova evolução espiritual, uma nova forma de ver o mundo. Demonstrando para nós que até esse instante, apesar do quanto ele cresceu até aqui, ele tinha muito mais para crescer do que ele já tinha crescido até aqui. Olha que mãe sabe, né? Demonstrando para ele que, olha, tudo que você viu até agora é um minúsculo do que realmente existe. Trabalha, ama, serve, que você vai aprender muito mais. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que Roberto, penetram. seria interessante porque nós estamos gradativamente querendo ir devagarinho sobre a fisionomia da mãe. Nós não comentamos. Por que será que ela estava aparentando uma fisionomia mais jovem, ou jovem não, mais bela? É para Porque às onde? vezes Vem comentar. no estudo já foi, acho que não sei quando ela apareceu pela primeira vez para André Luiz, foi completamente oposto. Ela apareceu com a mantilha costumeira, da forma dos cabelos alvos. E aqui, olha como ele já coloca, que ela já parece mais bela que nunca. Já é o oposto, do como ela apareceu para ele pela primeira vez. O que que vocês acham? Por que ela está mais bela do que nunca agora? Comentar, pessoal. Vamos lá, gente, isso é interessante. É assim, eu realmente não tinha apanhado da maneira como a Zélia pôs agora a situação,
Mas eu pergunto-me, a primeira, lá atrás, quando ela apareceu, André, a mãe, não, ela não estava de uma maneira que era normal ele encontrar, para que ele tivesse percebesse que era a mãe. Um bom ponto. Acho válido e extremamente importante o que você comentou. Além disso, eu vou pôr nessa segunda vez, só a nível pedagógico, existe uma diferença, né? Ele, André, mudou com o trabalho. Então a Exatamente. percepção dele mudou. Exatamente. Há Não um foi crescente, ela, há um ele que já crescimento. está tendo a capacidade de captar algumas coisas. Uhum. Então E as ela duas coisas também, fazem. ela também não tem, como ele não tem essa necessidade, como ele estava, gente, porque não foi fácil para o André, lembram? Que ele não percebia que estava sendo amparado. Não estava, ele estava cristalizado. Depois, com muito esforço, muito pedido da mãe, aí ele foi socorrido. Por quê? Porque ele orou. Ele permitiu ser-se socorrido. Olha aí, ele. Porque tudo vai depender de nós, gente. Depende de nós. Foi o que ela está falando aqui. É um trabalho constante conosco, de nós para conosco mesmo. Nada vai mudar, não é isso? Eu acho assim, Beto, é tudo tão natural que vai de acordo com o tempo de cada um. Observe como, veja como foi colocado para ele, entre aspas. Ele, o plano que a mãe está, onde ela se encontra, e para eles se encontrarem, ele teve uma bicorporidade. Por que será? Por quê? Porque foi para ele importante se dar conta de a natureza que estava ao redor. Vamos entrar na mesma coisa, onde ele está agora. Eu acho assim, está um outro nível. É o que ele fala aqui. Depois, com o passar do tempo, vamos ver, a parte mental dele já está em outro patamar. O que você acha disso aí, Beto? Ô, Sandro, você tirou o microfone, pode comentar se quiser. Que era para deixar falar. Não, é assim, sim, eu estou na mesma sintonia do que está a Zélia, porque aqui o André já está noutra vibração, já tem outro conhecimento e logo o, ele podíamos inclusive dizer que ele é um André novo, não tem nada a ver com o André que desencarnou, porque todos os ensinamentos e tudo que ele foi adquirindo ao longo deste processo até chegar aqui, ele, ele não será se calhar rude dizer ressuscitou, mas ele conheceu o que nunca sequer tinha posto em questão. É uma grande transformação mesmo. Né? Se a gente for parar para olhar poucos detalhes, não são muitos, né? Conforme ele chega, né, totalmente doente e fica sabendo da questão do suicídio, primeiro momento ele meio que fala, não, vocês estão equivocados, eu lutei pela vida. Depois, quando ele consegue entender e compreender o que realmente aconteceu com ele, aí depois ele vai procurar amparo, consolo, como auxiliar, e aí ele vê uma mulher reclamando de tudo, e ele pensa, nossa, eu era desse jeito na Terra, eu tenho que mudar minhas disposições íntimas. Depois a dona Laura fala da importância do trabalho. Então, são vários pontos que aos poucos foram fazendo uma transformação nele, até chegar no trabalho. Então, o trabalho é só a culminância, né, o final de todo um processo que já vem gradativamente acontecendo. Aí a percepção dele muda, até conforme ele percebe a própria mãe. Isso é para a gente ver o quanto o nosso mundo íntimo, quando está mais harmônico, mais pacificado,
ele interfere naquilo que a gente percebe no mundo, realmente. Sem contar quando como ele chegou, ele se achava, Beto, era médico. Ele fala, poxa, eu estou aqui escutando as pessoas sofrerem, porque eu sou médico, porque eu não posso trabalhar? Ó, depois até que ele caiu a ficha dele que a medicina que conhecemos aqui na Terra não é a mesma lá no mundo espiritual. Que lá é o amor que vai contar. Então, até isso, observe que ele trabalhou a noite toda, mas ele não falou em nenhum momento sobre recompensa, ou seja, sobre ganhar algo em troca do seu trabalho. Muito pelo contrário, ele deixou bem claro, está se sentindo muito, está bem por ter sido útil. Assim ele está se sentindo. E assim ele diz. Com certeza. Aí a mãe dele vai, como é que eu vou dizer? Porque mãe conhece coisas mais profundas em nós, né? E a mãe dele agora vai estar falando um pouco mais das percepções dela da última noite. Então ela estava vendo, vamos dizer assim. Não te envergonhes de amparar os chaguentos, né? Quem está com chagas, machucados, feridas, e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços à noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidade e distração. Sempre que possas, porém, esqueça o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Aí que é interessante, né? Como para. Somos nós. E às vezes só quer deixar saber de trabalho, quer curtir, quer estar se sentindo cansado, não quer pensar em mais de trabalho nenhum. E aqui é o contrário, porque o que vai contar é o trabalho, é de nós para conosco mesmo. São apenas fugas que nós, durante a vida, tomamos alguns caminhos, porque justamente pelas nossas insatisfações, etc. e tal. Fazemos esses desvios em relação assim, eu não quero saber de nada, não quero, vou curtir. E o que ela diz, ponto a ponto. Impressionante, não é, Beto? Como ela está dizendo aqui. Olha só a humildade. Eu não sei até como a gente vai fazer isso, não, porque a humildade que ela está dizendo assim, que nós devemos ter também, esse trabalho, porque para nós trabalharmos com isso, nós temos que estar, que querer. Porque, olha, ele está preparado, ele quis. E quando não queremos? Não, estou cansada, não quero mais saber de nada, pronto. Vou dar um tempo. Aí está o livre-arbítrio. E ela chama justamente aí, ó, sobre o trabalho. O que você pensa disso, Beto, no nosso dia a dia? Não, eu vou dar um tempo, estou cansado. Mas só que às vezes o nosso cansaço se estende de curtir. Como é que ele chama por aí? Eu estou agora aprendendo a falar as coisas daí, do ficar do centro do quadrado. E não se vê, não se olha o serviço útil em relação ao próximo, e sempre na família, que então não deixa de ser. Mas não se olha. Será que aquela pessoa está necessitando de um carinho, de uma atenção? Como vai fulano? Como vai ciclano? Será que eu posso ser útil em alguma coisa? No nosso próprio dia a dia, né? Existem alguns pontos aqui que ela
comenta que a gente percebe no nosso dia a dia extremamente comum. E assim, o que ela está falando, além dela conhecer muito bem o filho, enquanto filho encarnado e depois que desencarnou, ela percebe, a gente consegue ver aqui na fala dela a percepção de tendências que outrora ele tinha. Então, ela está dando indicativos de uma melhor forma para ele, André Luiz, encontrar o caminho dele. E, ao mesmo tempo, ela acaba nos falando de tomar certas precauções e de tomar cuidado com a nossa prática do dia a dia. Então, de todas as palavras que eu vi aqui, a que mais me chama a atenção, porque é algo que eu observo muito, está cada dia mais comum, que é a ansiedade. Ela colocou assim, ó, almas inquietas, ansiosas de novidade e distração. A nossa ansiedade tem nos deixado mais ávidos de perceber o que é essencial. E eu vou dar alguns exemplos. Na casa espírita que eu estou, quando a gente vai para dentro da câmara de passe, duas, três pessoas, porque tem os passes, primeiro, o que a gente chama lá de passes direcionados, para as pessoas que estão mais necessitadas, existe médiums que percebem que a pessoa está mais necessitada, fala, fulano vai para direcionado. Isso varia aos milhares em cada casa espírita, lá o pessoal funciona desse jeito. E então se pega-se as cadeiras e mudam elas de lugares, porque será um grupo menor do que o quanto que cabe dentro da Câmara de Paz. E aí você vê dois, três médios, pega as cadeiras e arrasta a cadeira, não mais para cá, mais para lá. Perde-se todo, que você faz uma prece, uma organização para poder dar o passo. Perde-se ali devido à ansiedade. Aí abre a porta, fecha a porta e bate porta. Não, não é assim, é assado. Por que eu estou comentando isso? Porque é uma coisa que é simples, que foi conversada anteriormente, já dá problema. Imagina que a gente não conversa, que a gente não dialoga, que a ansiedade não permite, seja de atender. Inclusive, o que ela coloca aqui, serviço útil. Porque está todo mundo ali na casa espírita, na sua mente, para prestar trabalho ao próximo. Então, dentro do serviço útil, a gente tem deixado a nossa ansiedade tomar conta. Então, eu percebo que dentro de tudo que ela vem falando aqui, é esse cuidado que ela está falando. Falou, olha, você vai estar ajudando lá pessoas assim, pessoas assadas, seres assim, seres assados. Dentro disso, faça com o maior amor possível, dentro daquilo que é mais útil, de conformidade à necessidade do trabalho. Então, existem algumas formas de fazer isso de forma mais gradativa, de forma mais útil e pura para as pessoas. Senão, a gente cai de forma mecânica fazer. E acaba sendo, sem a gente perceber, uma forma diferente de entretenimento, se a gente não faz de forma útil. Então, acho que ela está falando que assim, olha, eu percebi você, percebi como que você fazia, toma cuidado com as distrações, com o entretenimento, ficar muito tempo só passando o tempo ao invés de ser útil, porque eu observo você e observo seu pai em outros ambientes, que é lá onde o seu pai está, ele fica mais tempo em entretenimento, não sendo útil, isso sempre o deixou mais disperso, etc. Então, tipo, ela está fazendo um contrapeso, um cuidado para equilíbrio das emoções. Eu vou chamar de emoções, porque aqui nesse lugar aqui ainda, né, as emoções acabam comandando. E aqui a gente vai entrar. Aí eu fico parando do nosso imediatismo, que queremos tudo que seja assim, ó, tudo rápido. Tudo sempre que aconteça, tudo rápido. É, e interessante que nós falamos, não, eu tenho o meu tempo. Tudo bem. Mas de um outro lado, nós queremos tudo assim, ó, rápido, que ocorra rápido. E não damos o nosso tempo, o tempo que necessitamos para equilibrar essas ansiedades. São fugas, impressionante. E que é tudo rápido, assim, ó. Tudo ocorra rápido.
É interessante o que o senhor está falando sobre ansiedade, o que eu tenho observado até comigo mesmo. Primeiro sou eu, comigo. Então, o que eu também tenho notado, principalmente para as pessoas que ligam, que conversam sobre a parte no centro espírita, é o imediatismo. Não querem, é, pensam que tudo pode se mudar, assim, de uma hora para outra. Chegando, que querendo. Porque olha o que ele está fazendo, foi passo a passo. Ele se permitiu. Ele se permitiu. Quando às vezes chegamos no centro espírita, será que nos permitimos? Porque o que estamos sempre esperando que os outros, no caso, principalmente quando que vai num centro, estamos falando, somos espíritos, estamos falando do centro espírita. Vá, que traga um passe, com água fluidificada, com isso tudo, mas e a pessoa em si? Como está? Está se permitindo também a ser amparada pelo plano espiritual? Porque sempre seremos, sempre somos. Mas fica mais fácil quando queremos, quando damos a oportunidade, como o André. O que que você acha disso aí, gente? Vocês... Eu achei isso interessante aí que você falou, Zé. Porque, olha para você ver, vou pegar aqui a situação das escolas daqui, né? Por exemplo, as crianças vão para a escola, antigamente elas iam para a escola para aprender. Elas aprendiam na escola, passo a passo, né? E lá, agora, hoje em dia, ela já aprende a ser, não ter paciência, não ir no seu tempo, porque os professores, anda logo, você tem que fazer, você tem que fazer, se não fazer, vai ter que voltar. Aí as crianças já ficam também já com a cabeça, já, sabe? Um pouco perturbada com isso. Porque eu vejo aqui, a minha filha ela é mais lenta para fazer o dever de casa. Ela tem o tempo dela. Ela faz tudo no tempo dela. Aí, como no caso, eu ainda tenho a paciência de chegar lá e fazer o dever de casa com ela no tempo dela. Às vezes eu falo, dá um pouquinho de mais de gás para você, para quando chegar na escola não ter não tanto problema. Mas e as professoras quando está lá? Porque as crianças chegam em casa só assim, ó, com um cabeção desse tamanho. De tanto que as professoras gritam. Anda logo, faz isso, faz aquilo. Né? E aí? A gente já começa daí, no caso, aprendendo a não ter essa tranquilidade, né? Porque muitas das vezes também vem do ensinamento. Né? A gente já perde isso na infância, porque nós temos que ser uma coisa que nós não somos. E as informações que estão chegando imensas, muitas informações para as crianças. Muitas informações. Principalmente aqui na Europa. Bom, eu não posso dizer aí, eu posso dizer aqui. As crianças com 14 anos, elas têm que se definir que caminho irão seguir aos 14 anos de idade. Já, mas é verdade. Inclusive, a minha filha agora ela vai ter que ir em 2 lugares para poder trabalhar. Pois é. Com Porque 14 senão vai ser anos, para ela poder prejudica ter... elas mesmas se prejudicam. Aos 14 anos, se não souberem, tchau. Vai Aí, demorar muito tchau, mais tempo, tchau. claro que vai. Mas eles têm que estar, têm que se definir. Vem cá, a professora vai e fala: vem cá, você tem que saber. Porque se você quer ser É verdade, mecânico, você tem que procurar um lugar numa oficina. Porque senão eles mas não é vão ter verdade. oportunidade de continuar o estudo. Aqui é assim, Beto. Mas isso é verdade. Aqui, Aqui também. para você estudar, você tem que encontrar um local. Por exemplo, a Marinette quer ser professora. Então, ela vai ter que procurar. Se não encontrar um local em uma escola, pronto, ela vai ter que, vai ter que às vezes, mudar o que ela queria como profissão. Não é isso? Aos Uhum, 14 anos, tem que se definir. uhum, É muito, é assim. Então, tem essa coisa que é normal, essas informações que estão chegando, nós também que exigimos das crianças, sem contar entre elas,
que nós exigimos serem É, melhores, sempre melhores, aquilo que nós conversamos muito, né, Marinete? Lembra com o Paulo, essas coisas uhum, assim, de é, estar sempre aquela de uhum, competição, de que ser melhor e tudo isso. Então, cada vez mais e é. mais assim, ocorrer. Aí, É, tome mas é verdade. ansiedade. É verdade. Uma criança fala, ah, não, mãe, você é professora. Aí vem a mãe, professora? Para quê, professora? Você pode ser uma coisa melhor, um doutor, ou não sei o quê. Sabe, já leva a criança lá em cima e a criança quer isso. Eu sempre, graças a Deus, eu sempre deixei Tamara decidir. No caso, nesse ponto, sabe? Eu deixei ela sempre decidir. Você quer? Ah, eu quero. Então você vai. Se você não quer, você não é obrigado. Tá? Porque aqui ela poderia ter ido para o ginásio, vamos supor, ela poderia ter ido para o ginásio, ou ela vai para uma escola mais baixa do que o ginásio. Ela falou: não, mãe, eu não quero ir para o ginásio. Eu quero ir para uma escola mais baixa do que o ginásio. Porque mais tarde eu posso fazer o ginásio. Eu falei com ela: a decisão é sua, não vou te obrigar. Não? Nesse caso, sabe? Ó, Zé, Mas tem muito. Marinete, Ah, eu, eu, oi. eu, eu, eu apoio o que tu estás a dizer. Por exemplo, aqui acontece isso. Tu tens, para já os miúdos têm de ter, para poderem escolher em ir para o liceu, no final da escola obrigatória, eles têm de ter uma média. Se não têm média, têm que escolher a profissão, como a Zélia estava a dizer. Mas Uhum, o grau de exigência da escola obrigatória para o liceu é de tal ordem que só 4 em cada 10 é que acabam o liceu. E o que é que uhum, acontece? Eles, mesmo quando acabam o liceu, eles não têm profissão nenhuma. Enquanto que aqui, por exemplo, quando vais trabalhar, fazer uma profissão, eles chamam um certificado de capacidade. uhum. Quando acabas esse certificado, que são normalmente entre 3 a 4 anos, tu podes continuar a estudar, como os que foram para o liceu, mas já tens essa profissão. E para além de já teres essa profissão, tu já conheces a profissão no terreno, porque tu estás dentro das empresas e vais à escola de quando em vez. É uma visão um pouco diferente, se calhar, do que vocês têm aí no Brasil. Bom, eu estou falando, até que a visão do Brasil, eu já estou tanto Não, do tempo Brasil fora do estava a falar Brasil. para o Beto. Estava a falar para o Beto. Ah, ok. Desculpa. Está Porque a se eu ficar aí pegar a visão sozinho. do Brasil, eu não vou poder explicar mais, porque eu não sei, né? Eu estou tanto tempo fora que. Não, porque, por exemplo, Mas eu acho que eu. Beto pode falar em relação a ser melhor, a carreira, ou motivar. Como é que se diz isso? Competições, isso aí, cada um querer Competições, ser né? melhor e não fazer o que a mãe de André está falando. As coisas mais simples. E nós sempre conversamos aqui. Existe assim, das falas que eu ouvi aqui, dois pontos, né? A gente precisa lembrar que a educação, de uma forma geral, mundial, ela é bem materialista. Quando ela não é, na maioria dos países, quando ela não é materialista, ela é teocrática. E aí depende da religião vigente daquele país para ir conforme aquela religião entende que é a forma correta. Então, assim, de todo jeito, acaba sendo, de uma forma, mesmo que religiosa, materialista. Porque é o que aquela religião entende que tem que, o ser estar no mundo. Isso é muito complexo. Por que eu estou falando que é muito complexo? Porque quando a gente exige da educação que ela, né, forme os melhores profissionais, do ponto de vista material, ela vai exigir ao máximo. Que quanto mais cedo possível você se posicione, você sabe o que quer fazer, você estude, você se especialize, etc, etc, etc. E assim, durante um período, a gente achou que isso era o mais importante. E agora a gente está percebendo que talvez não seja. Porque enquanto a escola dava essa função, os pais iriam auxiliar nessa parte moral, espiritual, pode chamar do que quiser, mas essa parte de lidar e relacionar melhor com o outro. No entanto, muitos pais têm exigido que dos filhos essa parte materialista e acabou se tornando uma prática, eu vou dizer, pedagógica, quase que mundial, mas principalmente ocidental, né?
da Europa e da América, de se fazer cada vez profissionais melhores. E isso acabou nos trazendo esses resultados assim tão materialistas, né? A gente acaba esquecendo o que é importante. Por exemplo, tem um neurocientista, né, o Pedro Calabres, que eu gosto muito dele. Na opinião dele, eu acho que é a opinião de muita gente, deveria se ensinar autoconhecimento nas escolas, porque autoconhecimento vai ensinar a ter inteligência emocional, você vai lidar melhor com essas questões e saber diferenciar as coisas materialistas das não materialistas. E quando ele diz não materialista, ele nem vai para o lado de religião. É a questão de ética, de respeitar um ao outro, de estar um com o outro de forma melhor, lidar melhor. É o que a gente acaba chamando de amor e caridade, né? Resumidamente. É isso. Isso facilitaria muito a nossa vida e iria contrabalancear a nossa ansiedade e os nossos períodos de depressão com as nossas questões do dia a dia do mundo. A gente acaba como focando demais, principalmente nos jovens, essa questão profissional do que vai ser especialização, falar não sei quantos idiomas, etc, 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 que a gente acaba gerando mais nessa parte emocional deles, a ansiedade e estados de depressão, né? Estados de onde se sente deprimido, que é diferente de depressão, se sentir deprimido. A gente, sem perceber, foi exigindo que fosse assim. Agora a gente está tendo que buscar equilíbrio, né? Que a gente queria o nosso filho. Eu lembro que eu escutei demais isso, gente. Não tem muito tempo. Ah, se a criança falar que quer ser cabeleireiro, você tem que falar para ela, não, você vai ser dona do salão. Se ela falar que vai ser enfermeira, não, tem que ser o melhor médico. E assim, talvez, eu acho a ideia interessante, mas talvez você esteja exigindo demais. E depois a pessoa não consegue responder, você vai gerar um conflito que vai arrastar se ela não conseguir se resolver pro resto da encarnação, né? São coisas que a gente precisa contrabalancear, não só uma coisa nem só a outra. Por isso que eu acho a doutrina espírita maravilhosa. O Kardec, a gente vai observar que a doutrina espírita ela vai contrabalanceando as duas coisas. Ela fala que é importante, o homem no mundo, a missão do homem inteligente na Terra, etc. Ela vai mostrando que isso é importante e vai mostrando que a espiritualidade também é importante. Esse equilíbrio eu acho lindo na doutrina espírita. E aí eu vou me atrever a dizer que, assim, eu acho ele mais equilibrado do que nas outras religiões que eu consigo ali perceber. Porque tenta equilibrar uma coisa com a outra. E sem confundir, né? Sem, tipo, se misturar. É as duas trabalhando de forma como as nossas mãos, né? Ou como o Emmanuel coloca, né? A asa da sabedoria e a asa da razão, da lógica. É isso de forma harmônica sem competir, porque se uma asa competir com a outra, ninguém voa. O pássaro não conseguiria voar. Então é em harmonia. Eu acho muito bonita essa proposta. E que bom que você trouxe essa contribuição, Marinete. É importante para nós no nosso dia a dia. A mãe do André Luiz, então, continuando, ela vai falar de um outro assunto que a gente vai estudar aqui um pouquinho mais. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam-me a voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação e continuou. Se a gente passar correndo aqui, a gente não vai observar um detalhe primoroso. Ele queria falar alguma coisa, mas a razão não permitiu, né? Ele não conseguiu porque ele estava comovido. A mãe aproveitou esse momento em que ele estava totalmente aberto para novas lições e trouxe mais algumas lições. A gente via muito isso em Jesus. Isso é lindo. Eu acho lindo dessa parte. E é que ela vem falando assim, ó, conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior,
pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criatura em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros, pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo, na terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe compete. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Olha que coisa interessante. Primeiro ela vem falar do bônus hora, que a gente vai ver daqui a pouquinho do que se trata. A gente já viu, mas a gente vai relembrar. Mas ela vem falar que isso é uma compensação exterior dado aos círculos inferiores que a gente ainda se encontra. O que ela está querendo dizer? Nas colônias espirituais, a qual ela está falando, a maioria ainda precisa de coisas materiais para se sentir validado, útil, ter compensações materiais. Foi criado bônus horas para essa sensação de compensação. No entanto, muito mais importante que isso, é que, além de receber, você pode doar, retribuir isso em prol de outras pessoas, que ela coloca quando você dá em nome de outra pessoa, né? Por exemplo, ele foi acolhido na casa da Dona Laura, que foi pago com bônus horas de outra pessoa. Então, ele está recebendo uma gratificação mesmo sem entregar-se a trabalho útil. É isso que ela está falando. Existem essas possibilidades. No entanto, ela veio falar da importância do negócio, do valor da hora. Isso somente é de Deus, porque o que é exterior chamado de bônus hora, que eu vou pôr entre aspas, seria uma representação de algo corrente, que não é uma moeda, né? Não é uma nota, mas é um benefício, digamos assim. Esse valor da hora, somente o eu espírito e Deus é que vai saber. O que eu estou querendo dizer? Existem pessoas que vão se entregar por 3 horas para fazer cestas básicas. Isso para ela é tão gratificante, ela se sente assim tão grandiosa, tão imensa, que parece que foram 10 horas. Porque a gente vai lembrar que antes dele estar aqui sonhando, quando ele vai para descansar, o Tobias fala assim: eu vou falar com o governador e o seu trabalho foi de tal maneira, tão bom, tão eficaz, que eu vou pedir para ele duplicar os seus bônus horas. É por isso que ela está dando essa resposta. Ela está dando essa resposta que você está recebendo em dobro o que é externo, mas quanto ao valor real, é só entre você e Deus. Só você sabe o quão gratificante realmente foi fazer esse trabalho. E isso é para que nós lembremos disso quando a gente executa qualquer trabalho. Eu vou criar aqui um estudo. O estudo aqui é de 1 hora e meia. Mas quanto tempo se despendeu para criar esse estudo? Eu não estou falando de ter lido aqui 10, 15 minutos antes, ou ontem, ou hoje, não. É o tempo em que você já tem se colocado e dedicado a ler e estudar sobre espiritualidade. Todo dia. 15 minutinhos, não lidar com a família, não lidar com o próximo, na rua, com as informações que chegam até nós, com o noticiário, com as redes sociais, como a gente tem se tratado uns com os outros
Isso vai construir muito o que eu vou entregar durante 1 hora e meia. É disso que ela está falando. Esse valor intrínseco, que é interno, esse é só entre a gente e Deus. Ninguém mais consegue avaliar o quanto foi despendido. Percebe que o bônus hora é um pequeno detalhe dentro do que ele realmente significa para internamente o que ela está dizendo? Mas como a gente precisa ainda entender essa parte externa, antes de abrir para comentário, vamos lembrar lá no capítulo 22 o que era o bônus hora. A dona Laura explica que é algo individual que cada um recebe de acordo com a sua hora. Então, eu trabalho 1 hora, eu ganho um bônus hora. Se eu trabalho ali dentro, né, de forma profunda e entregue, e esse trabalho foi de labor, de entrega total, pode ser duplicado ou até triplicado. E aí a gente vai ver aqui, ó, que todos cooperam, um detalhe que talvez nos escape, hein? Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O que ela está falando aqui? Todo mundo que chega na colônia vai receber pão, aqui é uma metáfora, que é o alimento, e roupa, aqui é uma metáfora, que é uma vestimenta. Todas as provisões para o do básico que necessita. Elas não precisam trabalhar para receber isso. Elas recebem isso gratuitamente. Todo mundo. Significa que existe uma espécie de banco, mais para frente no capítulo fala disso, onde um tanto dos meus bônus horas vai para esse local para poder patrocinar esses que não trabalham. No entanto, aqueles que trabalham conseguem prerrogativas na comunidade social. Significa que quando eu adquiro, posso adquirir um lar, eu posso falar assim, já tem tantos bônus horas, o fulano está chegando, a fulana, eu tenho um apreço tão grande por ela, eu quero auxiliar, né, fazer o que a gente chamaria aqui de um investimento nela, para que ela possa caminhar um pouco mais, compreender as coisas. Então, eu posso utilizar isso de forma pessoal, em todos esses sentidos. No entanto, é um trabalho para todos, para toda a comunidade. Olha que coisa mais bela e linda. Vocês já tinham percebido esse detalhe? Foi uma confusão nesse bônus horas que só Jesus. Agora temos uma outra noção. Foi muito complicado quando chegou esse negócio de bônus horas. Nossa Senhora. E é ao mesmo tempo tão fácil. Só basta querer entender que é para todos. De uma forma igual, só depende de quem? Sempre vai depender de nós. O problema aqui de interpretação é porque dentro das nossas paixões e dos nossos desejos, a gente interpreta como a gente quer e conforme a gente acredita. Eu vou falar o porquê. Se você lê de uma certa forma, é porque eu já vi essas defesas na internet. Você vai falar assim: aquele livro é um absurdo. Nosso Lar é um livro um absurdo. Aquele sistema capitalista lá, que coisa esquisita. Aí você vai para um outro grupo que estuda com outro olhar. Nossa, vocês já perceberam? Lá no Nosso Lar é totalmente socialista. O pessoal lá é comunista, porque tudo que é produzido é para todo mundo. E se você observar bem, não é nenhum nem outro. Não é. A gente pode afirmar porque a gente acabou de ler aqui. Não é nenhum nem outro. Aqui é a forma, se você para olhar Jesus quando ele vai fazer algumas propostas, ele não está falando de formas econômicas de viver. É uma forma seguinte: eu tenho aqui 5 quilos de arroz para me passar uma semana. Eu consumo só dois, por que que eu não posso dividir? É assim que é feito lá já. Já divide com tudo aquilo que é excesso para mim, que é supérfluo para mim. Isso já é um entendimento entre eles. É simples. Não é uma forma econômica ou político-social. É uma forma de ser, de estar, de conviver com os outros, entendendo. Nossa, meu irmão não precisa passar fome, sendo que eu estou dispersando, jogando fora na minha casa. É isso. É isso. É simplesmente isso. Que seria o ideal para todos nós, né?
que a gente iria dormir mais tranquilo se todo mundo tivesse o mínimo para sobreviver. Eles só colocaram isso em prática. A gente é que fica na nossa paixão querendo dar nomes. E assim, dentro de todo o capítulo, ela vem demonstrando, né, a dona Laura vai explicando para o André Luiz que foi um sistema que foi criado como um impulsionador para algumas pessoas, para todos que chegassem ali, trabalhar, se sentir útil e tal, coisa e tal, para entendimento. Tanto é que a Narcisa, mais para frente, a gente viu, sei lá, uns 2, 3 meses atrás, vai falar que a veneranda tem, sei lá, quantos mil bono. Ela não faz a mínima questão disso. Ela não comenta sobre isso. Todas as vezes que alguém entra nesse comentário, ela desvia do comentário. Porque para ela isso não é importante. Pronto. Então, é até chegar nesse entendimento de tipo, não, eu trabalho em prol dos outros. É isso. É porque espíritos materializados ainda não precisam de algum tipo de recompensa. É, mas, mas, isso faz algum sentido dentro da codificação? Primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui, ó. Pergunta 164 do Livro dos Espíritos, tradução do Herculano Pires. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Todo mundo fica perturbado? Lembra que lá no começo do livro, o André Luiz vai falando do umbral e ele fala de perturbação, e mesmo depois, quando ele chega, a Narcisa explica. A cada caso ela fala de perturbação mental. Chega mulher que tinha escravos, ou chega, enfim, perturbação é uma palavra comum no livro Nosso Lar. Todos se seguem, né? Experimentam o mesmo grau e ao mesmo tempo? Não, pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo mais a impressão da matéria. Estamos em Kardec. A pergunta é depois da separação da alma. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. A impressão da matéria. Então, o que se tem ali, né, o que a gente fala de espíritos mais materializados, apesar de ser, parece uma contradição, né, meio doida, é uma forma pedagógica de dizer isso. Existem espíritos, na maioria de nós, que chega lá e as coisas materiais ainda são as mais importantes. E isso vai depender, esse tempo de perturbação, ele é totalmente individual, vai ser de cada um. Pergunta 227. De que maneira se instrui os espíritos errantes? Pois certamente não faz da mesma maneira de nós. Espíritos errantes, a gente vai ver aqui mais para frente, mas vou adiantar por causa do tempo. Já no livro dos espíritos, são todos aqueles que não são espíritos puros. Todos que não são puros são os chamados espíritos errantes e estão desencarnados. Então, não são só os desencarnados, são todos os desencarnados que não são puros. De que maneira, então, esses espíritos se instruem? Estuda o seu passado e procura um meio de se elevarem. Veem, observa o que passa nos lugares que percorrem, escuta os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. Isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Nessa resposta aqui, já não deu para perceber que os espíritos estão ali vagando, espíritos errantes. Então, eles vão às igrejas, aos centros espíritas, aos templos, aos mercados, a todo quanto é lugar, vendo a dinâmica do dia a dia das pessoas encarnadas, ouvindo as pessoas esclarecidas e ouvindo os espíritos mais elevados. Aonde que eles estariam ouvindo tudo isso e vendo tudo isso? No mundo, vou chamar de dimensões, em estados de consciências alterados, diferentes, que o livro preferiu chamar de umbral aqueles graus menos elevados e de colunas espirituais aqueles intermediários e de esferas celestes mais altas os superiores. Então, o livro acabou dividindo em três. É o que acontece aqui, ó. É o que ele está falando, de vendo e percebendo de formas diferentes. Os espíritos conservam alguma das paixões humanas?
Os espíritos elevados, ao perder o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam a do bem, mas os espíritos inferiores as conservam. Então, lembra, aquele estudo, eu participei com vocês do estudo do Paulo, e ele fala muito sobre o negócio da ilusão, e ele vem falando que a ilusão é provocada devido às paixões humanas, a paixão que a gente tem das coisas materiais. Então, as colônias espirituais e o que a gente chama de umbral, por que que eles existem? Porque as paixões humanas, de uma certa forma, plasmaram para que isso existisse. Por que que eu estou trazendo tudo isso? Para a gente observar que o Kardec não falou explicitamente disso, mas a gente vê vários locais onde ele deixa indícios de que é possível isso acontecer. Porque os espíritos, ao deixar a Terra, não abandonam as suas más paixões, desde que veem os seus inconvenientes. Mas não era muito mais fácil, então, desencarnar e saber, não, sei que isso não é bom para mim, né? Vou para outra coisa. Tem nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditais que ao deixá-lo, perderão esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve guardando todas essas coisas más. Livro dos Espíritos, a pergunta 229. Interessante isso, né? Por que eu tô querendo, por que a gente trouxe esse básico do básico aqui de novo para o estudo? É para a gente observar que, se a gente fosse perguntar aqui de forma individual e separado, porque se a gente perguntar, quando uma pessoa aqui responder, vai acabar interferindo na resposta dos outros. Mas a gente for separar todo mundo aqui, o Beto, a Celeste, a Zélio, o Sandro, a Dilce, a Marinette, e viesse uma outra pessoa nos perguntar, para você, como é o mundo? Nós teríamos 6 respostas diferentes. Mas o planeta Terra não é só um? Mas para a gente ia ser diferente. Ah, para mim o mundo é bom nisso, 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 e ruim, mal naquilo, naquilo, naquilo. Tal coisa eu acho interessante, tal coisa eu não acho. E assim, cada um vai ter uma resposta totalmente individual. Quando a gente unisse, né, e fosse conversar sobre isso, a gente ia ter alguns entendimentos, algumas compreensões. O mundo teria mudado? O mundo em si, não. Ele vai continuar sendo o mesmo. Inclusive, isso é uma fala do Chico Xavier. Não é minha. Ah, Chico, como é o mundo? O mundo é conforme você vê. Como são as pessoas? As pessoas são como você vê. E você? Eu continuo sendo o mesmo. Porque vai de cada ponto de vista, o mundo, as pessoas e eu. O dia que eu mudo, o mundo para mim muda e as pessoas para mim mudam. E assim sucessivamente. Por que que no plano espiritual seria diferente? Lá, aquelas pessoas que se comprazem em fazerem coisas que fazem outras sofrer, acabam se aglomerando por questões de afinidade. E acabam, eu vou pôr entre aspas, né? Que plasmar é diferente de criar, que criar é algo, né, construído, construtivo e tal, mas acabam plasmando ambientes que têm muito a ver com o seu psiquismo e acabam convivendo com pessoas que têm muito a ver com o seu psiquismo. Isso vai refletindo ao derredor onde elas vivem. E tanto quando nós estamos bem, às vezes escutamos algumas coisas, assim, uns cutucozinhos, assim, uns veneninhos. Aí, como diz, entrou por aqui, saiu por aqui, porque nós estamos bem, não nos deixamos influenciar. Agora, quando nós não estamos bem, sai de perto, sai de perto. Por quê? É como você falou, sempre será a mesma coisa, somos nós. Então, nós estamos vibrando numa sintonia tranquila, serena. Se a pessoa vai quer trazer conflito, não vai conseguir. Porém, se estamos nervosos, ansiosos, vamos também nos nivelar com essas pessoas que também estamos dessa forma e ficaremos ainda piores às vezes. Porque cada vez, como você disse, cada pessoa tem uma forma de pensar diferente. Então, a minha ansiedade é diferente da de Beto, da Celeste,
do Sandro, do senhor Dilson e da Marinette. E é isso. Bom, pessoal, falta só um parágrafo. É até 4h20 ou 4h30? Está sem Quatro e áudio. meia. 4h30. Meia. Ótimo. Excelente. Alguém quer comentar dessa parte? A gente pode continuar. E vamos Porque eu, continuar, assim, Beth, se vocês não acharem, depois podemos fazer vamos ver se trazer para conversarmos, para o próximo estudo ficaria mais fácil. sim, sim, sim. Não, tá, a ideia é essa mesmo. Estou perguntando se alguém quer comentar disso, porque eu ainda vou continuar na fala dela antes do parágrafo. Ela vem trazer aqui, ó, tanto para nós encarnados quanto para quem está, né, ali nessas colônias, que toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência. Significa que quando a gente recebe o salário, realmente a gente se sente útil, válido, a gente quer trocar aquilo por outras coisas, por alimento, por moradia, por veículos, etc. Então, tudo isso irá afetar a personalidade em experiência. Isso faz com que a nossa personalidade vá se modificando. No entanto, o valor do tempo interessa o que ela chama aqui de personalidade eterna. E é muito importante, todas as vezes que a gente vai ler um livro, entender que a pessoa muda a linguagem. Porque se a gente for estudar profundamente, vai perceber que o espírito puro, ele não tem, a gente não poderia chamar de personalidade o que ele tem, mas ela traz uma linguagem para a gente entender. Então, existe um ser que vai muito além, que tem desejos e anseios imortais, que é amor, caridade, ser melhor, etc. E existe aquelas coisas que são mais é, pontuais e materiais, né? De posição social, respeito, que as pessoas consigam entender nela uma pessoa de bem, uma pessoa que é direcionadora, enfim, tudo isso ela faz uma divisão demonstrando que são coisas diferentes, importantes, mas são diferentes. E ela fala que o que ela chama de personalidade eterna é aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Dá uma impressão, de novo aqui, que é algo dado, né, doado ao Léo, mas não é o que ela está falando aqui de mais alegria para quem sabe renunciar. Não, não é assim ao Léo. Não é dado de entrega à toa, vamos dizer assim. Entrega sem nenhuma validade. Vou pegar um exemplo aqui, para ficar fácil sair do campo filosófico. A gente percebe lá no. Eu sempre trago Paulo Estevam, né? Vamos pegar o Chico Xavier, então. O Chico Xavier, segundo relatos dele, né, de pessoas que estavam com ele iria desencarnar com uma certa idade, um certo tempo, e foi dado a ele mais 12 anos para que ele ficasse a mais, devido a tudo aquilo que ele já tinha executado. E é interessante que, se a gente pegar para ver imagens e vídeos dele nos últimos 12 anos, a gente percebe que ele estava muito debilitado. Ele sempre estava na cadeira de roda, ele tinha dificuldade de falar, dificuldade em raciocinar o que ia dizer. Ele falava lentamente, ele estava bem debilitado. Se formos pegar outros exemplos, que hoje tem mais idade que o Chico, vai perceber que uma grande maioria não é igual a ele, né? Vamos pegar o Divaldo Franco, totalmente lúcido. A Elizabeth, rainha da Inglaterra, que desencarnou há pouco, ela estava totalmente lúcida, ela conseguia falar de forma tranquila, se locomover, dentre várias outras pessoas. Então a gente percebe que faz sentido o que falaram, né? E eu só dei esse exemplo que a gente não pode falar, não, é certeza, falou, né? Hoje tem tanta coisa que a gente acaba necessitando questionar, mas faz um certo sentido
de que esse trabalho foi colocado além do necessário, porque ele assistia e auxiliava a muitos, né? Essa contribuição, essa alegria, para ele era alegria. Ele, Chico, falava que às vezes ele se sentia muito sozinho, finais de festa, Natal, Ano Novo, muitas pessoas encontraram a família, e ele acabava ali se sentindo um pouco sozinho, porque sempre tinha uma multidão, e o que o amparava, o que o auxiliava, é sair dali onde ele estava e ir para a periferia auxiliar os outros. Então, parece automático, mas ó, isso acabou sendo a alegria da vida dele. Por isso que a alegria de renunciar. A alegria passa a ser real, constante. E a pessoa percebe que servir é muito bom, mas ela percebe lá no íntimo, não é porque falaram e tal. Ela percebe isso. Por isso que Deus concede, porque quem serve mais no universo? Deus. Ninguém serve mais do que Deus. E aí ele dá essa alegria de, olha como é bom servir. Então, é dentro disso que eu percebo dela falando, né? Eu vou só ler o último parágrafo, já paro de compartilhar, que aí a gente fica trocando ideia. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente, qual o menino que adormece após a lição. Perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Eu acho interessante, vamos trazer, porque como nós fizemos um estudo com Paulo, ele fala, mundo espiritual, os espíritos superiores, o que eles fazem? Eles não param, estão sempre em trabalho, sempre em movimento, sempre servindo. Quanto mais, vamos utilizar superior, vamos dizer purificado também é complicado. Consciente também é complicado. Vamos lá. O importante é a ideia, o importante é a Vamos ideia. lá, superior, porque tá menos. Eles não têm necessidade de ficar em repouso, gente. O mundo espiritual é pura fraternidade lá no mundo espiritual, eles são o que nós sempre conversamos, lembra? Até e falou, é servir. O objetivo de tudo isso é o quê? É ser útil, é servir. Então vem justamente o que nós estamos conversando. Trabalho útil, servir. Não vai adiantar. Por mais que possamos ficar sempre no nosso mundinho, também vamos também sentir a necessidade de nos tornarmos seres mais úteis. É algo natural. É natural. Tanto que, às vezes, sim, nós percebemos uma ansiedade, poxa, mas eu gostaria de fazer uma coisa mais para ser mais útil. Eu tenho isso em mim. Não porque eu sou isso, não. É algo que eu trago em querer ser útil, em querer, em querer. Não por ser superior de forma alguma. É algo que eu tenho em procurar cada vez mais ser útil. Porque o que nós aprendemos, o que vai contar também o quê? É a nossa consciência. Como eu entrei neste corpo e como eu vou sair. E é por isso que eu digo, quanto mais eu tentar ser útil, menos a minha consciência vai exigir de mim. É isso. Ficou todo mundo caladinho, né, gente? Só começou a bater aqui. E aí, pessoal, qual é a contribuição de cada um de vocês? O que vocês acham? Celeste, e aí, Celeste? Celeste está quietinha, a pobrechinha está lá, está se recuperando, depois de tanto tempo agora. E aí, Ouvi muito Celeste? tempo sem estudo. Mas Ouvi. ser útil, estudo, tudo é a mesma coisa, porque somos nós, né, Sim, Flor? também não tive só sem fazer nada, também li, também É, li. claro, tá vendo? Aí tem a utilidade. O que que Sim, você acha disso aí? Em quando relação uma à mãe, você é mãe, pessoa, tá teu filho aí, ó. quando uma pessoa começa
no estudo, portanto, nem se sente bem passar o tempo só a ver televisão ou ver novela, ou não sei o quê. Há sempre qualquer coisa mais interessante para fazer. E foi o que eu fiz neste interregno. Yeah. É interessante você comentou. Eu fico pensando assim, se a gente conseguisse no entretenimento aproveitar ele como tempo útil, seria bom. Por exemplo, vou assistir uma novela. Aí você começa a assistir a novela, ao invés de você. O que habitualmente a gente faz é torcer para alguns e querer que o vilão se lasque, né? Ou a vilã. A mim, nas novelas, o que mais mexe comigo é as mentiras, as trafolhices, e depois até falo sozinha, digo, "Pá, fazem mal e ninguém vê." Pronto, mas também não me apego muito a isso. E pronto, e há E, coisinhas que também são lições, que também e, eles vão buscar em casos reais, da vida real, que realmente acontece. Mas já há e, vezes que eu estou a ver e, epá, hoje, epá, o que é que eu fiz? Só vi televisão, só fiz, não. Hoje também tenho que aproveitar o tempo com outra coisa mais produtiva. Porque uma pessoa já senta, eu já sinto essa necessidade. Não é só ficar ali no sofá a ver, pronto, coisas que não interessam tanto nem nos acrescentam. então, e aí, se a gente conseguisse, né, ver. Eu vou falar de filme, que eu gosto muito de filme, né? Eu assisto bastante filme. Quando termina o filme e assim, eu paro para me observar. Se eu tô ali, nossa, é mesmo, o bandido tinha que morrer mesmo, né, e tal, não sei o que lá. Aí eu fico me perguntando, nossa, eu tô no mesmo discurso daqueles que eu não concordo? Por que que eu ainda tô assim? Por que que isso ainda, as minhas emoções ainda me traem tanto? É isso que eu queria dizer, que, tipo, se a gente aproveitasse até o entretenimento para o nosso autoconhecimento, nossa, seria de grande valia. É perceber aonde eu já caminhei, aonde eu não consigo caminhar de jeito nenhum, aquela parte em mim ainda que eu não consigo compreender, ou eu não consigo controlar, melhor dizendo. Então, tipo, isso seria bom da gente fazer. Mas eu percebo que na fala dela, quando ela fala de entretenimento, é que na maioria das vezes a gente utiliza o entretenimento somente como entretenimento. A gente meio que desliga de nós mesmos, entrando, né? A gente faz uma imersão na novela, no filme, no seriado, enfim, e nada mais existe, só aquilo ali, e a gente volta. A gente fica meio quase que alucinado, né? Vivendo naquele outro mundo, e tudo bem. Mas se a gente de vez em quando fizesse exercício de ver como isso se dá dentro de mim e tal, eu acho que seria bacana e seria útil para a gente, né? Um Eu exercício. ontem à noite, estive a ver um filme que era A Raiva. E tudo só no trânsito, em que uma senhora ia com o filho e o sinal já estava aberto e a pessoa que estava à frente não avançou e ela buzinou insistentemente. E o tal senhor ficou com tanta raiva dela que perseguiu-a, exigiu que ela lhe pedisse desculpa. Houve ali uma troca de palavras que o filho até pedia à mãe, que era para a mãe não responder, que eu até nem consegui ver o filme todo, porque depois meti a morte. Mas depois eu estive a pensar, isto acontece, eu não conduzo, mas eu vejo e acontece muitas vezes no trânsito. E por vezes mais vale a pessoa deixar passar, não responder, porque não sabe de que forma é que o outro está e nem sabe de que forma é que o outro vai reagir. E pronto, parei porque esses filmes violentos, de mortes, de sangue, não sei o quê, eu deixei de ver. Mas pronto, aquele bocado que eu vi acontece na vida real. Mais vale deixar, epá, quer dizer, quando quiseres arrancar, arranca, não vale a pena estarmos com, com conflitos. E, e é isso. É muito importante isso mesmo. E o trânsito deixa a maioria das pessoas bem loucas. Tem um desenho do Pateta que eu adoro, Pateta da Disney. É o senhor andante e o senhor volante. Começa É, assim, o senhor andante andando pela rua,
todo calmo, é uma pessoa que todos admiram, todo mundo gosta de estar perto. Ele, assim, faz aquela coisa bem poética, né? Mas quando o senhor andante entra no seu carro, ele se transforma no senhor volante. Aí ele chega a mudar, assim, ó, e briga com todo mundo e buzina. Eu falei, nossa. E é um desenho, acho que da década de 60. Eu falei, não, mas como parece a gente? Se a gente não toma cuidado e não, né, não entra em autoconsciência, nossa, a gente se deixa se levar por pequenas coisas, assim, Coisas sem importância. Já. muito importante mesmo. Tem mais? Hoje a gente deixou mais o bate-papo, gente, para nós trocarmos ideias. Vocês, como mãe, se tivesse essa oportunidade, assim, de visitar o filho, em outras pairagens, tendo a possibilidade de enxergar mais longe, vocês iriam, assim, aproveitar esse momento para dar ensinamentos tão profundos de tudo aquilo que vocês aprenderam e viram? Faz sentido o que a mãe do André Luiz fez por ele? Sim, eu acho que sim, que faz. Que toda mãe quer o melhor para o filho e deseja o melhor, né? Queremos o melhor que às vezes até atrapalhamos, né, Celeste? Sim, às vezes o nosso melhor não é o melhor para eles, né? Uhum. O nosso melhor não é o melhor, mas relativamente desejamos sempre o melhor. É. É como aqui, ó, vamos voltar. O, o que um pensa não é a mesma coisa. Então, o que é melhor para uma mãe, por exemplo, a mãe Celeste para o Sandro, talvez não seja o melhor para Marinette, Tamara e a Vanessa, Nem para o próprio Sandro, que às vezes né? Nem para o próprio. Então, assim, o que é melhor para um não é melhor para outro, tudo é relativo. Mas eu acho interessante o que ela falou sobre a necessidade. Quando ela estava vendo televisão e de repente sentiu uma necessidade de fazer algo. E estar aqui conversando e tudo isso. E quando já estamos, nos despertamos para determinado tipo de coisa, existe sim esse impulso, essa necessidade, às vezes, de estar estudando, de estar em movimento, principalmente com os. Assim, é uma necessidade. Bom, se bem que, como eu falei, né, a necessidade de Zé não é necessidade de Celeste, não é necessidade de Marinette, nem de, nem de Beto. Mas se tem essa coisa de estar, eu não sei, porque eu acho que o objetivo de todos é ir em busca da felicidade. E o que é a felicidade? O que é a felicidade para o mundo espiritual, gente? É em Marinette que nós estamos conversando lá sobre lá Eu no, acho que na Gênese que está falando. para mim a felicidade é desde que você esteja feliz, que você vamos supor, a felicidade. Você vê, vamos ver. Olha para você. Se eu olhar para você hoje e te vejo que você está sorrindo, isso já é uma felicidade, porque o seu sorriso traz a felicidade automático para outra pessoa, tá? E uma pessoa, se você vê uma pessoa feliz, a sua felicidade vem automática. Se você faz algo que ajuda, então, a caridade, que você fez de bom coração, você sente a felicidade do outro e o seu, porque você fez não só para ele, você fez para você também. E se você não tivesse feito essa caridade, você não estaria feliz. Talvez estaria faltando algo em você para te completar. Não. Né? Vou lá buscar Porque eu vejo isso felicidade. coletivo. A felicidade é coletiva. Sim, Tá? claro. Não é? Porque, vamos supor, meu esposo não está bem. Eu vou tentar fazer com que ele fique bem. Mas mesmo assim, se ele achar que ele não está bem, aí você também já começa a se sentir, não se sente bem, você fala, tudo que eu fiz ainda não estava bom, não.
Mas vamos pelo menos respeitar, vamos deixar ele lá no cantinho dele e vou fazer a minha parte, minhas outras coisas. Porque se eu ficar lá insistindo, pode ser que, como diz Beto, não? Aí tem algo que vamos levar a uma discussão, ou vamos, sabe, um desentendimento, né? Aí ele fica feliz no cantinho dele, do jeito que ele é, e eu fico feliz no meu, com as crianças, ou fazendo uma outra coisa, ou fazendo meu estudo. Sobre felicidade tem uma coisa muito interessante, né? Filosoficamente falando. A gente acha que o contrário da felicidade é tristeza, é depressão, né? E não é, né? Não é? Felicidade não tem contrário, né? Não tem a felicidade, o contrário seria infelicidade. E infelicidade é não felicidade, é quando acaba que, de uma certa forma, eu vou escolhendo caminhos que me fazem abrir mão da felicidade, né? Aí eu fico infeliz. É muito interessante esse ponto, né? Então, a Zélia acabou comentando, perguntando, né? A felicidade dos espíritos superiores é sempre estar fazendo Bem, os outros felizes, porque o bem nos torna cada vez mais felizes. O que Jesus falava assim, Deus trabalha até agora e eu trabalho também. Era isso, né? É esse exercício constante de fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Tá sem áudio. No Céu e Inferno, capítulo 8º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Terceiro item, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos, de onde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na soma das qualidades boas ou más do espírito. Aí vamos falando, o que nós estávamos conversando anteriormente sobre a felicidade os espíritos superiores que estão lá, se sentindo felizes em serem úteis, fraternos. E para nós aqui o negócio é bronca. Porque o que ele tem dizendo aqui nesse capítulo, imagine. Poxa, por isso que quando nós estamos estudando, é interessante, aí já vai pegando um item já interligando ao outro. E como a nos ajuda estarmos fazendo essas ligações. Porque vamos dizendo, quantas vezes? Aí vem dizendo sobre as penas e recompensas. Eu não mereço ser feliz. Olha, todos merecemos ser felizes. quantas pessoas dizem quando estão passando uma situação, estou ocorrendo isso, mas Deus me castigou porque eu não mereço ser feliz. Às Olha, vezes dizem, e outras vezes dizem que mal é que eu fiz a Deus para passar por isto. Como se Deus nos fizesse mal. É uma expressão que as pessoas usam muito. Quando não é? É isso. O que que eu fiz a Deus? O que que eu mal é que eu fiz fiz a a Deus. Deus? Né? É interessante como é que pode um negócio desse, se a bondade, se é puro amor. Nós somos crianças, assim, Deus nos olha como criança. Vale é que Deus não ouve esses comentários. A gente fica demais no piloto automático, né? E a gente e direto assim, sem a gente perceber, se a gente fica desatento um pouquinho, a gente fala as mesmas coisas que a gente fala há 10 mil anos. Esse tipo de coisa. Deus está me castigando, eu não mereço. Recebi tal coisa, mas eu sei que eu não mereço. A gente repete, às vezes, até por falta de uma que eu adoro quando a pessoa, principalmente quando ela fala na casa espírita. Eu chego, fechar o olho e falar, meu Deus, que loucura. Eu já falo assim, a única certeza que a gente tem é a morte. Eu falo, uai, é a primeira coisa que o Kardec fala no Livro dos Espíritos, que é a morte existe. Como é que é a única certeza? Então lascou-se, o Kardec falou que não existe. É a única certeza que a gente tem, não tem certeza nenhuma. Então, assim, a gente acaba repetindo atavismos, coisas antigas, ancestrais,
por não pensar um pouquinho antes de dizer, né? A gente tem respostas automáticas, equivocadas, que acabam gerando infelicidade, né? Porque se alguém chega e elogia, e você lá dentro de você fala assim, eu não mereço, a gente se sente infeliz. E a gente só podia falar, muito obrigado, né? Não precisa envaidecer, porque isso vai se tornar infeliz também, e não precisa também se depreciar, porque isso vai trazer infelicidade. Então, tentar buscar equilíbrio nas coisas. É um desafio, né? Buscar equilíbrio é um desafio. Que a gente sempre está pendendo para um lado para o outro. Temos dificuldade de equilibrar as coisas. Então, alguém quer deixar, Bessa quer deixar alguma reflexão? Alguém, porque já estamos na nossa hora para finalizarmos, pararmos a nossa gravação. Eu quero só Bem-vinda agradecer novamente, viu, mesmo. Celeste? E? Bem-vinda Não percebi. novamente, estávamos com saudade. Obrigada. Ah. Eu quero só agradecer mesmo. Obrigado pela oportunidade. Então tá, gente. Então até a próxima.